Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos nesse dia, iniciando com uma pergunta: de quem é a culpa? Culpa é uma palavra que já pode causar a gente algum tipo de passo para trás, estranheza, né? Quando a gente é criança e alguma coisa acontece, né, e a mãe ou outra pessoa vem e pergunta: quem fez isso aqui? A nossa tendência é apontar para o lado, né? Na maioria das vezes a gente não vai ver uma criança falando fui eu, ou ficando triste por aquilo que fez. Esse tipo de atitude está enraizado desde o início de tudo. Lá no jardim, tiveram duas pessoas que ficaram jogando a culpa para um e para outro quando Deus perguntou o que tinha acontecido, né? Que houve a primeira desobediência com relação àquilo que ele tinha dito que não era para acontecer. E isso é o que acontece hoje em dia, quando a gente se encontra no meio de uma sociedade em que nós estamos inseridos, nós fazemos parte dela, e em que a gente tem mais medo dos deveres, né? A gente tem mais aversão à obrigação do que necessariamente responsabilidade pelos nossos direitos. A gente se interessa muito em receber, mas muito pouco em assumir as nossas responsabilidades, né? E então a gente vê que cada vez mais, se a gente não entende que isso é um caminho para o qual a gente anda, né, e que não nos leva para perto de Deus, a gente pode deixar de entender algo que a palavra do Senhor nos diz. Lá em Salmos 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra do Senhor nos garante que quando a gente expõe as nossas culpas, quando a gente assume as nossas responsabilidades, nosso pecado é perdoado. A nossa transgressão ela é limpa, porque um dia alguém se ofereceu em sacrifício vivo e derramou a sua vida para assumir o nosso castigo. E esse medo do castigo que vem quando a gente ouve a palavra culpa, quando a gente coloca os nossos olhos na palavra do Senhor, ele começa a se desfazer, porque a gente se depara com um amor imenso sobre a nossa vida, que assumiu as nossas culpas e perdoou os nossos pecados. Em outra versão diz assim, esse mesmo Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A palavra do Senhor, gente, nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vivem debaixo da lei do pecado e da morte, mas vivem debaixo da lei da vida. Então, que não estão mais submetidos ao pecado, mas que estão recebendo a salvação por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sacrifício daquele que entregou a sua vida por nós para tirar de nós toda a culpa. Existem dois tipos de situações principais. Existem pessoas que não querem nenhuma culpa sobre si e que evitam qualquer tipo de responsabilidade. Existem as pessoas que vão tomar para si toda a culpa, até mesmo aquelas que não são delas. E hoje Deus quer nos livrar tanto de uma situação quanto de outra. Ele quer que a gente saiba reconhecer as nossas culpas, mas não levar culpas que não são nossas. Porque essa é uma atitude não do Senhor sobre a nossa vida, de impor sobre nós algo que não é nosso, que não fomos nós que cometemos. Isso quem faz é o inimigo. O inimigo ele vem colocando culpas sobre nós que nós não somos capazes de suportar, porque ele quer que a gente se sinta tão culpado e tão infeliz, e tão inferior, e tão com medo do castigo, que a gente passa a ter os nossos sentidos obstruídos para entender que a palavra do Senhor não nos atribui culpa sobre aquilo que nós não cometemos, mas quando nós reconhecemos as culpas, as nossas transgressões, as nossas falhas, por coisas que nós cometemos, nós somos perdoados, nós não somos condenados, nós nos aproximamos de Deus. Então o castigo que seria atribuído a nós por conta das nossas dívidas,
ele já foi pago por nós na cruz do Calvário. E é importante que a gente entenda que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos impedir de desfrutar a comunhão com o Senhor, se nós, abrindo nosso coração, confessarmos as nossas culpas. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então que nós hoje possamos ser encorajados a confessar os nossos pecados, a confessar as nossas culpas e a imediatamente deixá-las para trás. Amém? Eu também queria deixar aqui um convite. Na semana que vem, nós que fazemos parte do Halel, aqui na igreja, vamos apresentar um espetáculo que tem como título Outro Nome de Aslan e conta a história de um leão que assumiu a culpa por alguém, no lugar de alguém. Se você quer saber mais dessa história, se você quer estar partilhando desse momento com a gente, esteja aqui no dia 9 e no dia 10. Dia 9 é sábado, a gente vai estar aqui às 7 horas da noite e no dia 10, que é domingo, às 6h30. Você que pode, traga 1 quilo de alimento para nos ajudar na assistência social e você será muito bem-vindo, você e sua família. Nós esperamos vocês.